Estamos ao vivo, no horário de almoço. Gente, primeira vez que eu faço uma live no horário de almoço. Vai mandando aí para todas as pessoas que você conhece essa live maravilhosa. Esperar uns minutinhos para o Instagram avisar que estamos online. Carol, seja bem-vinda. Hoje começa a nossa série de lives com alguns profissionais da saúde. Então, foi um projeto que eu desenvolvi aí para o mês de abril, para trazer realmente um conhecimento e uma conscientização para vocês em relação à saúde de uma forma como um todo. Eu não vou me atrasar dessa vez, atrasamos um pouquinho para iniciar, mas já vou aceitar a Ellen pra gente já começar esse bate-papo, que vai ser muito leve, muito prático, tá? Bom dia, Raíssa, a Ellen já está aí. Elane, seja bem-vinda. Maria, seja bem-vinda. Então é isso, gente. Vou aceitar a Ellen aqui para vocês conhecerem. Super bacana. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Inclusive, vai mandando essa live para todas as gatas que você conhece. Olá, Ellen, boa tarde. Tudo. Deixa eu botar um filtro aqui pra eu ficar mais bonita. Adoro filtro no Instagram. Eu também já coloquei um filtro já dá uma pra dar uma animada melhorada. na gente, né, Leti? Isso Ó, minhas alunas chegando, a Maria Moretti, a Adri. Deem oi aí, meninas. Vamos mandar essa live para mais gente também, Leti. Vamos chamar a Roberta, a Tiele, a Adri. Vamos chamar o pessoal, porque vamos conversar sobre saúde. Cadê as minhas... Passou um helicóptero aqui, parecia que ia entrar dentro da minha casa. Leti, já mandei aqui aviõezinhos. Isso mesmo, gente, vai dando uma chuva de corações para o Instagram interpretar que essa live tá fazendo sentido e entregar para mais pessoas, né? É a primeira vez que eu faço essa live no horário de almoço e eu tô muito feliz que tem várias pessoas aqui. Sejam bem-vindas. Então, almoçando com as pessoas, adorei. Que privilégio, né? Olha só. Que privilégio, isso mesmo. Ellen, eu quero começar te agradecendo pelo convite que você aceitou. É muito especial para mim estar te recebendo aqui. A gente se conectou através do Clube da Mente, né? Através da Roberta. E ontem mesmo eu falei lá no Clube da Mente que a gente ia fazer uma live hoje. Convidei as pessoas para estar com a gente. E eu fiquei muito feliz, porque o papo que a gente vai falar sobre a saúde, né, é um papo muito importante, né, para todo mundo, seja de qualquer idade, seja homem, seja mulher, por mais que o meu público aqui é mais feminino. E eu quero trazer, o intuito de eu fazer séries de live é trazer essa conscientização, sabe? Então eu quero que você se apresente e bora conversar sobre saúde, que é o que a gente gosta e sabe falar, então, né? imagina, né? Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, contribuindo com o teu público, porque essa é a minha missão, né? Então, ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio na vida. E aí, quando a gente escuta isso de uma nutricionista, a gente pensa, tá, equilíbrio alimentar é eu me alimentar bem, eu comer salada, frutas. E sim, esse é um dos pontos. Mas eu trago para as pessoas que me seguem, para as minhas alunas, para os meus pacientes, uma visão mais integrativa. Então, por isso que fez sentido o teu convite para mim, porque é algo que eu gosto muito, estudo muito, acredito muito, que é a parte emocional. Inclusive, conheci a Roberta também numa das minhas formações em neurociência, porque desde o início da minha formação eu entendi que só a gente mandar a pessoa comer alface não adianta, né? Não vai rolar. Existe uma questão que é emocional, que é comportamental, no processo de emagrecimento, no processo de mudança de hábitos. E se a gente não olhar para isso, a gente não consegue entregar um resultado de qualidade. Então, eu tive a minha frustração com a nutrição, porque a faculdade, ela não entrega todas as ferramentas que a gente precisa. Então, a partir da minha formação, construir esse caminho de desenvolvimento emocional, humano e até espiritual, né? Porque quando a gente muda por dentro, a gente muda a nossa energia.
Isso, as pessoas falam, né? Ah, minha energia tá melhor, minha energia tá melhor. A nossa energia, ela vem daquilo que a gente come também, mas ela vem daquilo que a gente pensa, ela vem das nossas emoções, ela vem da forma como a gente respira. E eu trabalho de uma forma muito integralizada, trazendo essas soluções para as pessoas que chegam para mim em atendimento, em curso ou aqui através de uma live, para que a gente possa entender que a via alimentar é um ponto e é muito importante. O alimento, ele é uma informação, né? O alimento não é só algo que a gente coloca para dentro e não vai ter um reflexo. Ele vai ter, sim, a ativação de neurotransmissores, dependendo do alimento que a gente escolher, se ele for saudável ou não. A gente vai estar preservando a nossa saúde intestinal e a gente sabe que 97% da serotonina é produzido via intestinal. Então, o alimento, ele é uma informação nesse sentido. A gente coloca para dentro, você está aí almoçando, você está colocando um alimento para dentro, esse alimento vai trazer uma informação. Essa informação ela vai ser uma informação de qualidade, vai te trazer saúde ou não. E isso pode ser a nível físico, de resultado de corpo, ou a nível emocional, desenvolvimento cognitivo, porque a gente já sabe que existem alguns alimentos que estão associados a mais concentração, menos ansiedade. Isso tudo é possível de a gente modular através da alimentação. Mas de nada adianta a gente ter todo esse suporte nutricional se a gente não tem equilíbrio emocional para a manutenção desse hábito, né? Porque a gente não constrói, Leti, um hábito, um resultado, um corpo em um dia. Não, a gente precisa de uma sequência. Porque tem muita ligação com as crenças, né, de alimentação. O que as pessoas aprenderam sobre alimentação que acaba tudo no que você está dizendo, né? Muito. E assim, a gente percebe, né? Tipo assim, as crenças, né? Então a gente fala de crença. Crença é tudo aquilo que a gente pensa, né? Então, assim, eu penso que comer saudável é chato. Óbvio, mas muitas vezes a pessoa teve essa vivência. Por quê? Porque ela nunca teve dentro de casa um incentivo a olhar a alimentação de uma outra forma. Foi uma alimentação automatizada, foi uma alimentação que não era prazerosa, porque muitas pessoas associam a alimentação saudável com restrição, com falta de gosto, né? E realmente, se tu não sabe preparar, ela fica mesmo. Mas os alimentos que trazem essa palatabilidade, que são alimentos que são ricos em gordura, açúcar e sal, eles são muito mais aceitos e disponibilizados pra gente, né? Às vezes a pessoa ela não sabe preparar o alimento, por isso ela não gosta, e aí ela tem crenças de que não é bom, de que é sofrimento, mas na verdade todo esse pensamento, toda essa visão que a pessoa tem já vai trazendo um cenário que é difícil. Então a gente precisa repensar o nosso dia a dia, a forma de viver, e a gente precisa entender que em algum momento, Leti, foi nos ensinado algo sobre o alimento. Eu falo muito e a tua área, agora eu vou entrar aqui no teu campo de atuação, bem metida, bem metida, né? Bem na live com a psicóloga. Fique à vontade. Bem na live da psicóloga para falar sobre questões emocionais. Mas, na verdade, o que eu observo é assim, ó, Leti, depois tu me corrige se eu estiver errado. Mas a gente cria associações emocionais. Então, eu sempre dou o exemplo de uma associação emocional que eu aprendi com a minha mãe lá na minha infância e que eu aprendi de uma forma que eu tive que lidar na vida adulta, porque eu desenvolvi compulsão alimentar. E não foi por mal não foi por mal que a minha mãe fez isso, não é por mal que as mães fazem, é por naquele momento entregar uma solução. Então a minha mãe ela era assim, ela tinha a solução de colocar um bico cheio de mel na minha boca quando eu não estava bem, eu era bebê, né? Então eu perguntei uma vez para ela, eu disse, mãe, assim, quando que eu aprendi a gostar de doce? Porque eu me dei conta de que eu gostava muito de doce depois dos anos, porque para mim era normal todo mundo gostar de doce. Pra mim era normal a pessoa, tipo assim, ai, adora doce. Uhum. E aí, tu vai convivendo com outras pessoas e tu vai percebendo, não é todo mundo que é assim que nem eu, louco por doce, né? E aí eu fui entender, eu disse, mas né, então existe uma associação que é minha, que é pessoal, não é de todo ser humano. E aí, oi? É singular. É singular, exato. Singular, né, essa questão. E aí eu perguntei pra ela, Leite, tá, mas assim, ó, desde quando que eu gosto de doce? Ela, não sei. E eu tava assim, quando foi a primeira vez que eu comi doce na minha vida? Ah, não sei. Eu sei que quando tu chorava, eu botava assim no mel e botava na tua boca.
Então, o que que eu entendi? Qual era a associação? Ela não me falou, né? Ela não me disse, ó, doce é igual a prazer, doce vai aliviar o teu sofrimento, a tua angústia ou a tua vontade de chorar. Ela não me disse isso. Só que o comportamento era, eu chorava e recebia um bico molhado no mel. Então a gente aprende, é o que eu digo para as pessoas, né? A gente aprende não só com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente lê, a gente aprende a todo momento na nossa vida através das experiências. Então, às vezes, a gente já tem um registro, como eu tinha um registro muito forte de associação emocional, de alívio com a comida. Então, é algo que a gente tem que pensar quando a gente quer ter uma mudança definitiva. Não cabe numa vida saudável eu regular minha emoção, regular qualquer desconforto com o alimento. Não cabe, porque senão eu vou ser obesa, eu vou engordar, óbvio, né? Então, a gente precisa olhar para esses pontos. E sabe, você me falando isso, o que me veio à mente é o outro lado dessas pessoas que buscam a orientação da nutricionista, é de não conseguir dar continuidade no tratamento, da mesma forma que inicia a terapia e muitas vezes para na metade do caminho. Por que isso? Porque quando a gente aprende, é o que a Ellen está trazendo aqui, a gente faz associações e nós aprendemos com as experiências. Tanto nessa questão da alimentação, né? Chorou, toma madeira, tó o peito, tó a chupetinha com mel, né? Ah, tô com problema na escola. Toma um chocolatinho para você ficar bem. E as mães fazem isso sem maldade no coração, não é querendo que o filho tenha problemas de saúde ou problemas, né, com peso no futuro, mas sim por falta de orientação. E a gente não se deve culpar a nossa ancestralidade, a nossa hierarquia, por questões que hoje a gente tem conhecimento à disposição. Hoje um celular consegue trazer dicas, orientações, conhecimentos, conteúdos variados. Mas o que eu tô querendo dizer é o quê? Que essa questão das pessoas pararem é a questão que elas aprenderam no decorrer da vida a desistirem daquilo que é certo, de ver pai e mãe desistindo, de ver as coisas não indo certo, então tendo essa percepção de que desistir é mais fácil, da mesma forma de que comer um alface é difícil. Eu conheço pessoas que não suportam o gosto do alface. Eu falo, gente, alface nem tem gosto. Como assim não come uma verdura? Exatamente isso. Se torna até uma aversão, né, Letícia? Isso mesmo. Então, trazer isso, né? A forma da gente trazer essa live é essa conscientização de que nada do que foi, eu gosto muito dessa frase, nada do que foi será. Porque você pode reaprender a fazer isso, identificar quais causas emocionais está dentro dessa questão da tua alimentação, da compulsão, de sempre querer um docinho, né? Eu vejo que tudo que é exagero a gente tem que observar, né? Não é normal o exagero do doce, não é normal o exagero do prato de comida. Tudo Com isso tem um certeza. significado, né, Ellen? Exatamente. E a gente aprende com os nossos pais, com as pessoas que nos criaram, porque foi a maneira que eles conduziram. Mas a gente tem que entender que, assim como a gente aprendeu um comportamento que é disfuncional, a gente pode aprender um comportamento funcional. Então, muitas vezes, quando a gente traz uma justificativa, eu sou assim porque a minha mãe fez determinada coisa comigo. Tá bom, mas hoje você é um adulto. E muitas vezes a gente usa essa desculpa como um processo de vitimização. E a vitimização, ela traz algo que é bastante confortável, que é aquela ideia, não preciso fazer nada sobre isso. Por quê? Porque eu tive esse problema. Não, na verdade, assim como tu recebeu coisas que foram ruins, vamos colocar entre aspas, né? Coisas negativas, tu também recebeu tantas outras que foram produtivas e benéficas. Mas a gente precisa trazer a responsabilidade. A responsabilidade é essa, Leti, que muitas vezes a gente não quer. A responsabilidade é essa que muitas vezes a gente foge. Por quê? Porque se eu assumo a responsabilidade, eu preciso fazer algo. Eu preciso sair da minha zona de conforto, né? E quando eu assumo a responsabilidade, eu digo, não, eu tenho essa questão com o alimento e eu preciso agir diferente.
Quando a gente traz essa conscientização, a gente impõe a necessidade de mudança. E muitas vezes a gente quer culpar o outro, dizer, ah, não, mas é que eu não consigo. Ou a gente alimenta uma crença de incapacidade, no fundo, por uma questão de proteção, para a gente se isentar de fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Porque pensa só, se eu acredito que eu não consigo emagrecer, se eu acredito que eu sou viciada em doces, é como se eu tivesse um caminho aberto, eu tenho uma permissão para comer ou para não fazer nada. Agora, se eu digo, não, eu consigo, bom, daí eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que Que nada não é nada confortável, que é confortável. lidar com esse desconforto emocional que a mudança traz. Qualquer mudança traz um desconforto emocional. Não só a mudança alimentar, qualquer tipo de mudança vai trazer esse desconforto emocional. E às vezes a gente não conseguiu entender que as nossas emoções desafiadoras, o medo, a ansiedade, a insegurança, a tristeza, a raiva, a apatia, a culpa, elas fazem parte da nossa vida. E aí a gente não consegue aceitar que essa emoção vai estar presente na nossa vida e a gente quer fazer de tudo para apagar essa emoção. E como que muitas pessoas apagam a emoção? Comendo, bebendo, se anestesiando, não olhando para a realidade. Não olha para isso. Está num relacionamento ruim, não olha para isso, deixa isso, não olha, coloca para debaixo do tapete. Por quê? Porque é uma forma de eu me isentar de fazer alguma coisa. Então, se a gente começa a observar, o ciclo, Leite, ele se retroalimenta. E aí eu vou e tenho um pensamento de que eu não consigo, aí eu já escolho um alimento que não é mais saudável, rico em açúcar, e a gente sabe que o açúcar é um dos componentes que mais agride o nosso cérebro. Então, automaticamente eu tenho uma escolha alimentar que não é a melhor. E aí, com essa escolha alimentar que não é a melhor, eu produzo mais sinais e sintomas. Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do açúcar. O açúcar, ele te dá uma energia momentânea. Só que depois que você come um alimento rico em açúcar, a sua glicemia, ela cai também. A gente faz picos glicêmicos com açúcar, com alimento que não é muito saudável. Quando a sua energia cai, você acredita que você precisa mais. Então, por isso que o açúcar, ele traz aquele bem-estar que ele é muito momentâneo. Só que essas quedas glicêmicas, elas também interferem na tua cognição. A gente também fica com um raciocínio mais lento. A gente também fica emocionalmente mais fragilizado. Tem pessoas que têm humor mais deprimido e esse humor mais deprimido está associado ao maior consumo de açúcar. A questão do sono também Totalmente. implica, né? A questão do Muito, açúcar. muito, 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 porque as pessoas que não dormem bem, elas têm uma série de hormônios, né? A gente pode falar da melatonina, a gente pode falar da leptina, a gente pode falar da grelina, que são hormônios que estão aí associados com uma série de funções no nosso corpo e sim associados à sensação de fome, saciedade, ao desejo, aquele ímpeto de comer, aquela vontade louca por um doce pode ser desencadeada também por uma desregulação hormonal. Então, uma coisa retroalimenta a outra, tu entende que não tem como a gente isolar, não tem como eu olhar de uma forma eu só preciso fazer isso aqui, eu só preciso cuidar da minha alimentação. Não, eu preciso olhar para uma série de coisas que estão presentes na minha vida. Sim, isso mesmo. E quando a gente fala sobre a saúde mental, quando as pessoas procuram atendimento de psicoterapia, nós, como profissionais, precisamos estar avaliando todos esses pontos. Porque muitas vezes a pessoa chega lá com sintomas de ansiedade, mas você vai fazer uma investigação, a pessoa não tem uma alimentação correta. Às vezes faz anos que não faz um check-up hormonal. E tudo está ligado, né? Por isso que eu decidi fazer essas lives, porque a gente trabalha de forma multidisciplinar dentro da saúde, né? Olha só como um alimento pode desencadear um certo hormônio, um neurotransmissor que vem a ansiedade, vem o estresse, vem a raiva, vem a culpa, vem aquela... E isso tudo vai reforçando a crença, né? Tudo que todos os sintomas que a Ellen trouxe aqui para nós,
eu, como psicóloga, eu vejo que vem reforçando aquela crença de não sou capaz de fazer uma dieta, não consigo ir até o final da dieta, não consigo fazer um acompanhamento, eu não tenho ajuda que me salva, eu não dou conta. É tudo isso que vem enfraquecendo a vontade, a motivação e aumentando a vontade de comer um doce, de comer um salgado, de comer uma fritura, né? Olha só o quanto que uma coisa tá ligada com a outra e às vezes não temos outros resultados Exato. por conta de uma limitação, por conta de uma falta de consciência e também essa questão que você falou que eu gostei muito da culpa. De não adianta culpar o outro e nem se culpar, né? Porque a autocrítica ela só vai reforçar ainda mais a tua crença de incapacidade, de incoerência. E culpar o outro não vai adiantar, porque você vai só estar alimentando os relacionamentos desconstrutivos. Agora, o que a gente deve fazer? Sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é estar exposta ao desconhecido. E quando eu falo disso, eu me lembro de todas as vezes que eu vou fazer alguma investigação com alguma mulher dentro da comunidade, aqui pelo Instagram ou no atendimento, é que assim, eu não começo porque eu sei que vai ser difícil. Claro. E aí não tem uma automotivação. Exato. Ali, né? Exatamente. E se a gente for pensar nessa crença de dificuldade, o que é fácil? É fácil a gente ficar deitado e não fazer nada, né? Porque qualquer coisa que a gente for realizar na nossa vida que tenha um potencial mais significativo, tem um potencial de trazer realmente uma felicidade genuína, impõe um certo grau de dificuldade. Não dificuldade no sentido de que você precisa sofrer para aquilo, mas você vai precisar se mobilizar internamente, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Por exemplo, se você quer mudar o seu corpo, hoje você tem um corpo, você quer diminuir o seu percentual de gordura. Você vai precisar se tornar outra pessoa. É o que eu sempre digo. Por quê? Porque essa pessoa que construiu esse corpo com esse percentual de gordura tem determinadas características. E a característica de procrastinar, ir para academia, a característica de não se organizar, né? Então a pessoa não se organiza, ela acha que o dia dela tem 48 horas e que vai dar tempo de fazer tudo e na verdade não. Então o que eu preciso? Eu preciso de organização, eu preciso de persistência, eu preciso saber lidar com aquilo que vem no meu dia a dia. Porque muitas vezes a gente não conseguir administrar os conflitos da nossa vida faz com que a gente busque a comida o tempo todo para se anestesiar. Agora, por isso que eu falo tanto e sou apaixonada, Leti, por essa questão emocional. Porque se a gente não souber como tolerar as frustrações do nosso dia a dia, a gente vai estar tempo todo querendo se anestesiar, né? Se eu não entendo que a vida ela é feita de desafios e que eu vou ter que solucionar esses desafios, eu vou cai assim, ó, qualquer conflito ou qualquer questão que apareça na minha vida, eu não suporto resolver. Porque eu tenho uma vida assim, eu tenho uma utopia de que a vida vai ser só alegria, só felicidade. Eu não consigo criar o que a gente chama, né? Eu falo muito esse termo lastro emocional. O que é o lastro emocional? É uma capacidade de tu te flexibilizar quando algo que tu não espera surge na tua vida. E quando uma pessoa quer fazer uma dieta, ela tem que ter esse lastro emocional, porque a vontade de comer vai vir, a fome vai vir, inclusive é algo que é primitivo. Qual é a nossa maior luta? É a sobrevivência. Se eu tô lidando com algo que é muito primitivo, algo que é muito enraizado, que está ali no nosso sistema emocional o tempo todo, né? Coma, 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 sobreviva, sobreviva, sobreviva. Tanto que, se tu for olhar... Oi? Retenha, né? E reter também, né? Isso é muito da sobrevivência, né? Isso que eu ia falar. Quando a gente retém gordura, o que a gente faz? A gente tá garantindo a nossa sobrevivência. Quando eu quero ir para um processo de emagrecimento, eu estou indo contra essa natureza. O meu corpo entende que eu estou em risco. Então, se a minha mente não souber como conduzir esse processo, que é um processo, assim, que a gente pode dizer que
que é um processo de agressão ao corpo, né? Não agressão, assim, não que seja ruim, porque já está muito associado que pessoas com menor percentual de gordura, elas vivem mais. Então, a gente sabe que o déficit calórico, ele está associado à longevidade. Mas o que a gente tem que entender é que, fisiologicamente, emocionalmente, é um processo que é desafiador. Então, eu, enquanto o ser humano adulto que toma a decisão de que não, eu preciso ter mais qualidade de vida, eu preciso ter mais saúde, eu quero me sentir mais bonita, eu quero me sentir mais atraente, então eu preciso saber que eu vou ter que lidar com esse ponto que é o desconforto emocional que vai vir quando tu vai impor uma mudança. Porque uma coisa que eu vejo assim, ó, Leti, que é muito comum, as pessoas que conseguem impor um processo de mudança de hábitos com mais facilidade são pessoas que têm muita clareza do porquê elas estão fazendo aquilo. Então, às vezes, a pessoa ela quer emagrecer, ela quer construir algo mais saudável na vida dela, só que ela não tem clareza desses porquês. E essa falta de clareza dos porquês desmotiva ela. Então, de novo, né, uma roda que é alimentada o tempo todo. Então, a gente tem que parar e entender, olha, se eu quero realmente ter uma mudança definitiva, eu preciso fazer de uma outra forma. Não posso fazer no meu automático, sem planejamento, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, a falta de planejamento é o planejamento para falha. Porque se tu não te planeja, tu vai no teu automático. E para aquilo que tu é bom é ótimo, né? Porque tipo, tem coisas que a gente faz naturalmente. É ótimo. Por exemplo, tem pessoas que são naturalmente saudáveis, já têm um paladar mais para um alimento saudável, enfim. Tem pessoas que já têm uma facilidade em ganhar dinheiro, tem uma facilidade em relacionamento. Quando a gente tem um histórico mais favorável, aí tu até pode te permitir ir pela tua natureza primitiva, né? E pela tua falta de planejamento. Tu não precisa pensar muito, porque naturalmente aquilo já é mais fácil para ti. Agora, se tu quer mudar um resultado, algo que é crônico na tua vida, algo que se repete, tem que parar e fazer de outra forma. E eu penso que o que entra em tudo isso que você disse é a consciência. O nome disso é a consciência. Você ter consciência do que você quer e o preço que você vai pagar no trajeto. Porque é a mesma coisa da terapia. Nossa, eu quero me autoconhecer, eu quero ser dona de mim mesma, eu quero ser empoderada, eu quero empreender, eu quero ser uma mulher de sucesso, eu quero ser uma mulher com um relacionamento saudável. Tá, beleza, isso são os seus quereres. Mas o que é? O que você vai fazer para pagar o preço para tudo isso acontecer? Você vai fazer uma psicoterapia, você vai se investigar, você vai colocar como prioridade investir tempo, energia, dinheiro em autoconhecimento, porque também olhar para si é mexer nas suas dores, é reconhecer as suas crenças, é enfrentar o desconhecido. E para tudo na vida, né? Por isso que eu gosto tanto dessa questão de olhar a saúde como multidisciplinar, porque tudo está ligado e a gente precisa pagar um preço. Eu quero ter um corpo melhor, então eu vou precisar pagar o preço de não comer um hambúrguer, de não tomar uma cerveja todos os dias, de falar não para o chocolate, de investir tempo, né? Em vez de fazer uma leitura para o autoconhecimento, quando é a questão da nutrição do corpo, investir tempo de preparar suas marmitas, né, de preparar uma alimentação, de deixar fácil, porque o que todo mundo reclama hoje, né, eu até fiz um post sobre isso esses dias, a questão da falta de tempo. As pessoas não se organizam da maneira correta. Tem uma outra forma, né, tem duas formas de organização, a real e a ideal. A ideal é aquilo que a gente consegue fazer, tudo aquilo que a gente quer no dia. E a real é o que realmente dá tempo. Igual você disse, não tem como planejar em 24 horas, né? 24 horas não, né? Em 12, 18 horas o seu dia,
aquilo que certamente você demoraria 48 horas para executar tudo. A gente precisa olhar muito para a realidade. Parar de. Eu interpreto isso, sabe? Parar de romantizar algumas coisas que não tem como mais romantizar. É a consciência que nós precisamos, é a consciência que a gente precisa ter todos os dias. E dentro da consciência, na minha opinião, entra muito a percepção de escolha. Então, eu escolhi fazer um acompanhamento com a Ellie e ter um X resultado. Tá, mas todos os dias você precisa escolher aquilo. E como que você escolhe tudo isso? É o que você estava falando, o porquê. Por que que você quer esse corpo? Por que que você quer essa consciência? Por que que você quer se conhecer? Por que que você quer um relacionamento saudável? Por que que cuidar da sua saúde de forma integral é importante para você? É essa Com certeza, conscientização, né, Ellen? exatamente. Assim, ó, se for resumir, o meu trabalho, Leti, é isso, é consciência. Tinha uma aluna minha da turma passada que ela falava, gente, a palavra que tu mais fala é consciência. A frase que tu mais usa é tomar consciência. E é verdade. Porque se a gente for observar o que realmente nos separa, então, assim, das pessoas que são mais prósperas que a gente, ou que têm aquilo que a gente gostaria de ter, o que nos separa dessas pessoas é o nível de consciência. A gente vive num processo inconsciente muito intenso. A gente acredita que a gente sabe das coisas. Hoje de manhã eu posto sempre no meu story, Leti, uma mensagem, uma frase, algo que faça sentido para mim. E hoje eu postei uma frase, na verdade uma frase não, eu grifei uma frase, mas eu postei toda a página de um livro que eu gosto muito, que é o Diário Estoico, que diz assim, você precisa ter consciência, não foi nessas palavras, não me lembro exatamente, mas a mensagem, né? A gente precisa ter consciência de que a gente não sabe tudo. Então, o processo de desconstrução, ele é um processo de muito mais enriquecimento na nossa vida do que o de construção. E isso é contra-intuitivo, isso é doido. Por quê? Porque quando a gente quer construir algo, a gente tem que pensar, bom, se até hoje eu não tenho, é porque aquilo que existe dentro de mim não favorece aquilo que eu quero, não favorece o meu objetivo. E a frase ela diz assim, ó, que qualquer ser humano, qualquer homem pode ser um professor pra gente. Por quê? Porque a gente acha, a gente tem uma convicção da nossa realidade. A gente tem certeza absoluta das coisas que a gente faz, que a gente é capaz do nosso dia a dia. A gente não toma consciência. E quando a gente toma consciência, por exemplo, que é um sinal e sintoma que a maioria das pessoas que vêm se atender comigo, elas falam assim: quando eu vejo, eu já comi. Já foi, eu nem sei o que aconteceu. O que é isso? É o processo de inconsciência. Porque comer não é igual respirar. É uma escolha. Só que a pessoa, ela tá tão sem consciência que ela acha que é automático. Mas não, quando a gente vai, eu gosto muito, né? Eu desmembro com as minhas alunas, vamos observar, vamos desmembrar esse teu ato de comer. Hoje ele é o resultado, né? Então agora, meio-dia, você tá colocando na boca um alimento. Isso é um resultado. Só que teve toda uma construção anterior. Então, quando tu come um alimento e tu não vê, todo esse processo ele tá inconsciente. E existem muitas coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Por exemplo, quando eu trabalho com pessoas que têm compulsão alimentar, elas dizem, eu não sei por que eu como tanto. Quando eu vejo, já foi. Ou seja, ela não sabe que ela não sabe lidar com as emoções dela, que às vezes eventualmente tem algo na vida dela que ela não tá querendo olhar, ela tá querendo se anestesiar, ela não sabe que ela tá escolhendo os alimentos que podem potencializar esse efeito compulsivo, ela não sabe que ela pode estar com uma deficiência nutricional, ela não sabe que ela pode estar com algo no intestino dela que não tá bem e tá causando uma desbiose, ela não sabe que ela precisa pensar sobre o processo de escolha dela, ela não sabe que ela precisa se tornar mais tolerante à frustração da vida, ela não sabe
que ela precisa dormir melhor, ela não sabe um monte de coisa. Só que qual é o discurso que essa pessoa vem? Eu já tentei de tudo. Ah, não, mas não dá Coisas não certo dão pra mim, certo eu já pra mim. tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Por quê? Porque daí eu volto à passagem do livro que eu postei hoje de manhã. Porque é muito desafiador pra gente que vestir a sandália da humildade e dizer, não, tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu sei que eu preciso desaprender. A gente fica envolto nas nossas certezas absolutas. E aí a gente não chega onde a gente quer. Por quê? Porque a gente ignora que existem muitas coisas que a gente não sabe. Eu vejo que esse é um ponto assim que é bem importante de a gente observar. É isso mesmo, né? Essa questão que você disse das pessoas não saberem aquilo que elas não sabem. Eu vejo que no mundo de hoje seja até uma questão hipócrita de não buscar investigar, sabe? Investigar também dentro. A gente quer saber muita teoria, a gente quer saber sempre a opinião do outro, mas a gente se esquece de olhar, por exemplo, a questão psicológica. Nossa, eu tô percebendo que eu não tô bem, tô triste. Por que que eu estou triste? Desde qual momento eu estou me sentindo triste? Porque a teoria que eu trabalho, Ellen, que é a teoria cognitivo-comportamental, baseada em evidências científicas, ela nos comprova que através de uma situação desencadeia X pensamento que vai interferir nas nossas emoções, nas questões fisiológicas do nosso corpo e também no nosso comportamento. E muitas vezes um pensamento disfuncional desencadeia uma compulsão alimentar. Mas a pessoa, por falta de autoinvestigação, de refletir sobre isso, de dar importância ao que está dentro dela, não só aquilo que está dentro dos sentimentos, do passado, das crenças, ela não interpreta essa outra parte. E aí ela sempre relata que não dá conta, que não consegue, que isso não é para ela, que ela vai desistir, que ela já tentou várias vezes. Eu conheço pessoas que já fez acompanhamento nutricional várias vezes e hoje em dia já desistiram, já entregaram a bandeira. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim, igual aquela música da Gabriela, né? Então, assim, não tem como a gente falar sobre uma alimentação, sobre você reeducar o seu paladar sem a gente falar sobre as questões emocional. E não tem como a gente falar sobre a questão emocional se a gente não observar os hábitos que você tem no dia a dia. Porque isso anda grudado, de mãos dadas. A alimentação, a questão da atividade física, né, que a gente vai falar aqui amanhã, a questão psicológica, a outra questão, né, que a Vanessa vai trazer em questões da medicina mesmo, né? Que ela é pneumologista. Então, tudo está muito ligado. E essa conscientização, ela precisa muito de dentro para fora, sabe? Dessa questão consciência, alinhar e passar a questões das ações, né? Então, eu penso muito que é muito integral isso. Exatamente, porque é um ciclo que se retroalimenta. Então, falando da terapia cognitivo-comportamental, né, que uma situação induz quer dizer, uma situação induz um pensamento induz uma emoção que está ligado a um pensamento, enfim, a gente sabe que esse ciclo ele se retroalimenta. E quando eu trato pessoas com compulsão alimentar, eu vejo muito a culpa. O sentimento da culpa ele é bastante presente. E aí é comum que as pessoas digam, não, eu nunca mais vou comer aquele alimento. Ou tu come um alimento que tu sabe que não é saudável e pensa, é só hoje, depois eu vou parar, ou é a última vez, promete que não vai mais comer o alimento. E aí depois sente culpa. E a culpa, ela é uma emoção que ela impõe mais comportamento disfuncional. Então, se a gente não observa, né? Vamos de novo, né, Leti, trazendo para essa questão que a gente estava falando, que é de tomar consciência. Se a gente não toma consciência dos nossos comportamentos, dos pensamentos que a gente tem, o que essas emoções que são produto desses pensamentos trazem como resultado na nossa vida, a gente não tem como alterar. De fato,
algo que é externo, porque é o que eu digo, na minha época de adolescência, eu já fazia dieta da boa forma. A grande maioria das pessoas, elas têm o conhecimento de como se alimentar. É claro que hoje a gente tem muito mais acesso, né? A gente sabe que o abacate, a gente sabe que o ovo, a gente sabe que os folhosos verdes, eles são super benéficos para o nosso cérebro. O cacau, a gente tem muita clareza e a gente tem todo um respaldo científico hoje que nos traz essas informações. Mas se a gente for pegar um comportamento disfuncional, uma pessoa que não consegue emagrecer, que vem com esse relato, não, eu não consigo emagrecer, tem algo dentro dela que precisa ser alterado. Não é só a prescrição da dieta. Porque a prescrição da dieta, se fosse esse o caso, a gente teria que estar com uma incidência, uma prevalência de sobrepeso e obesidade muito menor, e que não é a realidade. Hoje, quase metade da população está com sobrepeso. E por que isso? Porque a comida ela tá de fácil acesso aí pra gente. Mas olha que coisa mais intrigante que é o cenário que a gente vive hoje. A gente tem cada vez mais informação e a gente tem cada vez mais obesidade. Não teria que ser o contrário? Desenvolvimento de medicações. Então, a gente tem a medicina evoluindo, a gente tem o acesso à informação. E por que as pessoas estão cada vez mais obesas? A Leocina, que acabou de chegar aqui, é uma aluna minha que emagreceu 6 quilos agora, nos últimos tempos, olhando para essa questão emocional. Ontem a gente falou justamente isso. Ela diz, hoje eu entendo que quando eu vou comer de forma automática, vai ter uma consequência que antes eu não pensava. Então, quando a gente começa a mudar o nosso olhar sobre quem nós somos, os nossos comportamentos, o nosso resultado ele vai ser alterado, não tem como, porque tu está mexendo na base do comportamento. Sim, isso mesmo. E os hábitos, né? Tudo isso é questão do hábito do dia a dia, né? O como que você consegue incluir essa nova vida, essa nova realidade dentro do seu dia a dia, né? Eu não sei como que é para você essa questão de pacientes que dizem que tem uma vida corrida, que não dá tempo, né? Como que você lida geralmente com esse tipo de queixa para introduzir essa Sabe que alimentação? as pessoas que eu atendo em consultório, Leite, elas vêm muitas vezes para uma consulta com um nível de informação um pouco maior, né? Então, assim, a pessoa já tomou consciência de que falta de tempo, na verdade, é falta de prioridade. Eu falo isso muito no Instagram, né? A gente não tem tempo para aquilo que não é importante para gente. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho 24 horas no meu dia, eu tenho que dormir no mínimo 8 horas. Como é que eu vou dividir esse tempo? Se eu não tiver tempo para cuidar da minha saúde, eu vou obrigatoriamente ter que ter tempo para cuidar da minha doença. Qual é a escolha que eu faço agora? Então, quando Uau. uma pessoa vem com falta de tempo, tá bom, ok, mas é uma escolha. Tu tá disposta a pagar esse preço? Eu não tenho problema nenhum com o paciente que come chocolate, come tudo que teoricamente não é saudável. Eu não tenho problema nenhum. Eu, inclusive, sou a nutricionista que como meu doce. No final de semana, a Roberta veio aqui me visitar em Balneário. Me mudei pra cá recentemente dela, quis fazer um passeio na roda de gigante e ela disse: vamos comer uma pipoca doce. A gente comeu um saco inteiro de pipoca doce e aqueles chicletinhos da Fini, aqueles tutti-frutti. Eu como e uma pessoa pegou e botou ali, pode isso, Nutri? Óbvio que pode. Imagina que eu vou ser a pessoa que eu vou abrir uma live e dizer que eu não como açúcar. Óbvio que eu como. Como tudo que eu quero. Como tudo que eu quero. Quem convive comigo sabe que eu como mesmo. Agora, eu sempre como de forma consciente. Porque a pior coisa que existe é eu ter um comportamento e não bancar o resultado daquele comportamento. Ou seja, eu tenho uma vida que que eu não me organizo para minha alimentação, que eu não vou para academia. Tá beleza, não tem problema nenhum, para mim tá tudo certo. Só que esteja pronto e banque o resultado disso.
Eu não sou contra as pessoas não cuidarem da sua saúde, mas eu acho um saco e não suporto gente que vem reclamar. Tá tudo bem, tu entende assim, ó. Tu quer só trabalhar? Tu quer não olhar para tua alimentação? Beleza, é uma opção porque tu tem algo que se chama livre-arbítrio. Pode fazer o que tu quiser da tua vida. Tá tudo certo. Agora não queira ter um corpo bom. Esse alinhamento de expectativas a gente tem que ter enquanto adultos. Porque senão eu vou viver numa fantasia de que eu não vou precisar fazer nada no mundo externo e que o resultado do meu corpo vai vir, uau, do nada. Não vai, não vai. E mesmo quando a Com gente quer um certeza, é um processo, né? processo. Então, quando a gente diz, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, desculpa, mas quando uma pessoa vem com essas duas frases, ah, mas o teu atendimento é caro. Ah, mas o teu curso é caro, eu não tenho dinheiro. E a pizza que tu come no final de semana, quanto é? Aí uma pessoa vem, ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Aham, tu não tem dinheiro para fazer terapia. Mas para pegar e comprar bolsinha no shopping quando tu não tá bem, tu dá um jeito. Para de te enganar. Para de te enganar, porque tudo aquilo que tu disse que tu não tem tempo, não tem dinheiro, tu não quer olhar. Tu não tá disposta. É falta dessa prioridade que você está dizendo, e em todas as áreas da vida é assim, independente do que você deseja. Ah, eu quero ter um salário X, né? Eu recebo bastante pessoas querendo mudar de emprego, né? Acredito que a minha transição de carreira influenciou essas pessoas a trocarem essa ideia comigo. E eu penso, beleza, você quer ganhar quanto? E o que você está fazendo para o teu conhecimento para você atingir esse nível de salário? Ai, eu mal leio um livro. Então tá, eu não tenho tempo para ler um livro, mas eu tenho tempo de ficar 4 horas rolando o feed do Instagram, de ficar vendo fofoca, de ficar investindo em outras coisas que não é prioridade. Ontem mesmo eu abri o meu Instagram e eu sempre fui uma pessoa muito magra. Até os meus 19 anos eu pesava 45 quilos. Usava roupa infantil. E assim, nunca precisei fazer uma academia, porque a crença que eu tinha era o quê? Faz academia, quem precisa modificar alguma coisa no corpo. Eu não tinha nada para modificar. Então eu meio que fui me alimentando, sabe? Essa crença, não, não preciso. E eu fui fazer academia, gente, é até engraçado, mas com 25 anos. Eu comecei o meu primeiro dia na academia, eu já tinha 25 anos. Então, para mim, é um processo, essa questão do hábito de frequentar todos os dias, de fazer essas questões. E eu dei uma parada há 2 meses por conta de umas viagens que eu fiz. E eu trouxe isso no Instagram. Gente, eu tô aqui trazendo para vocês a minha vulnerabilidade de não estar dando conta das minhas próprias prioridades. Eu falei, mas eu firmei novamente o compromisso comigo que eu vou começar a partir de hoje. E eu fui ontem fazer uma caminhada, vou hoje fazer. E eu gosto de trazer essas levezas para os meus stories, para as lives, de que é um processo. E nesse processo, às vezes, você falha. Né? Igual você está dizendo, eu como um chocolate, eu como uma pipoca doce, certamente come uma pizza quando quer. Mas assim, o ponto de retomar, ele é o mais importante. Então, eu posso até falhar no final de semana, eu posso até deixar de frequentar a academia por uma semana, no meu caso foi 2 meses, exagerei um pouquinho no período. Mas assim, tá tudo bem quando você retoma essa consciência e continua no processo. Sabe? Não se vitimizar, não se condenar, não se martirizar, não ficar nessa posição, mas sim de retomar, né? Eu sou muito leve nessa questão porque eu falho. Eu acredito que todo mundo falha. E as pessoas que não falham apenas não contam. Mas isso Não é tem muito do como ser não, humano, né? né? Não tem como. A gente falha e tá tudo bem. O importante é o momento da consciência. Eu aprendi muito isso com a Roberta. Às vezes a gente passa uma semana triste ou uma semana procrastinando por conta de algum pensamento ou de alguma coisa que aconteceu. E às vezes a pessoa fica lá uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses. E mesmo tendo essa consciência, não volta a fazer o que precisa ser feito. Então, uma dica que eu super acho conivente entregar para vocês hoje é retome assim que vocês
voltarem à consciência. Porque saber que a gente precisa comer salada, que a gente precisa comer legumes, que a gente precisa evitar o refrigerante, evitar isso, evitar a gordura, todo mundo sabe. Eu acho até hipócrita quem fala, ah, eu não sabia disso. Não, não sabia não é uma desculpa. Todo mundo sabe sobre isso. Então, assim, não se vitimize, apenas retome ao ponto de partida que você parou. Né? Você não precisa recomeçar, você só precisa retomar conforme vir a consciência. O que você diz sobre isso, Eli? Sobre essa questão E de uma coisa retomada? que é o ponto assim, ó, quando a gente trabalha a manutenção, a gente trabalha justamente isso, né, Leti? Porque o que acontece é, não existe um processo que seja contínuo. As pessoas têm uma utopia de que elas vão começar uma mudança de hábitos e que elas não vão parar, que elas não vão ter comportamentos que são disfuncionais, né? Então, tá tratando uma pessoa para compulsão alimentar. A pessoa vai, ela tem uma tendência, ela tem um traço ali de utilizar a alimentação para regular suas emoções. E em algum momento vai vir e tá tudo bem. O problema não é se aquele sinal ou sintoma voltar a aparecer. O problema é o que tu vai fazer quando esse sinal e sintoma voltar a aparecer, porque ele vai aparecer. Isso acontece para todo mundo. A questão é, eu preciso entender que isso faz parte do processo e só voltar. Só voltar, porque não existe um resultado que a gente tenha na nossa vida que não exija manutenção. Um resultado profissional, um resultado financeiro, um resultado de corpo. Todos os resultados que a gente quer, eles requerem uma manutenção para ele continuar fazendo aquilo. Porque se tu voltar a fazer o que tu fazia antes, não vai funcionar. Então, a gente precisa entender que faz parte do processo, sim, esse momento aí onde a gente tem um desânimo ou a gente não vai tão bem como a gente gostaria, tá tudo bem, é só voltar. É trazer mais leveza para esses momentos, né? Acho que esse é o... Com certeza. E a leveza, ela diz, eu gosto de falar sobre leveza com propósito, né? Então, qual que é o teu propósito? Ah, o meu propósito é isso, tá? Então, que esse propósito tenha essa leveza, porque todo mundo falha, né? E eu falo essa questão de falhar porque eu atendo pessoas que às vezes me diz, né, sobre essa questão nutricional, que eu sempre indico algumas nutricionistas para as minhas pacientes. Então, assim, come uma barra de chocolate hoje. Aí, como eu comi hoje, amanhã eu vou comer também. E aí, isso vai voltando à zona de conforto, voltando à falta de consciência. E eu acredito que é essa mensagem que eu sempre trago para as pessoas e que eu fico feliz de estar coerente, sabe, com essa questão com a nutricionista, de colocar a leveza no processo, sabe? De falar para as pessoas que está tudo bem. O importante é só retomar e seguir o fluxo com consciência, com prioridade, com escolhas, porque é a mesma forma do autoconhecimento. Iniciar a terapia não quer dizer que você nunca mais vai ter problema. Quer dizer que você vai saber lidar com os problemas de uma forma mais assertiva, mas isso não vai inibir as coisas acontecerem na sua vida. E eu acredito que é essa mensagem que a gente passou aqui, né, Ellen? Acredito que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente tanto quis, que a gente planejou para estar aqui. E para mim foi muito importante estar aqui com você. E eu queria te fazer uma última pergunta, que eu geralmente faço para todo mundo. Se você pudesse deixar uma mensagem no mundo e essa mensagem seria interpretada em todas as línguas e passaria em todas as emissoras de TV no mundo todo, qual que é Eu a acho que mensagem que você com relação passaria? ao nosso poder de escolha, ao nosso poder de concretização e realização das coisas que a gente quer, porque a gente acredita muito nas nossas, a gente falou de crenças, né? A gente acredita muito nas nossas crenças de incapacidade. E a gente tem tanto poder dentro da gente, poder de realizar as coisas que a gente quer, poder de ter o corpo dos nossos sonhos, uma carreira feliz, morar numa cidade que faça sentido, a gente tem muito poder. Mas quando a gente se distrai na vida, a gente perde esse poder. Então eu acho que a gente precisa conectar a todo momento com aquilo que é importante pra gente, pensar sobre isso, ter consciência e conectar com esse poder que está dentro de nós, que às vezes está adormecido, mas que precisa ser ativado. É isso mesmo, eu adorei. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Foi uma honra te receber.
Com Espero te certeza, receber querida. mais Conta vezes. comigo. Muito obrigada pelo teu espaço. Muito obrigada por receber esses conhecimentos que estão aí à disposição de todo mundo. E a gente pode ser um instrumento do bem, né? De saúde, de bem-estar para a vida das pessoas. Então, muito bom. Beijo, querida. Com certeza. Gente, quem tá aí, tira um print, marca a gente lá para ganhar o seu e-book Verdade. de receitas que a Ellen preparou com tanto carinho. Tá. Deixa eu tirar também um print aqui. Gente, tira print, não esquece. Bom, é isso. Obrigada, Ellen, mais uma vez. Uma boa Pra tarde você aí também, para você querida. de Um beijo. trabalho. Beijo para todo mundo que tá aqui, que tá assistindo a gravação. Beijo. Tchau, tchau.